deles vai ser matemática. Bola com a Solange. Será que vem mais gente? Vou mandar mensagem nos grupos também. Espera aí. Vou mandar uma mensagenzinha. Cara, eu considero que sim. Eu acredito que não tenha... Esse final de ano, do segundo ano, tá? Do segundo ano de vocês aí, ele, ao meu ver, não tem nada assim, tipo de uau, difícil. Tem um ou outro assunto que é mais trabalhoso, né? Que vocês vão ter agora para a V2 é mais trabalhoso, mas a sua grande parte é bem de boa, né? Você ter ali o conhecimento, né? Deixa eu ver aqui. 121 vai ter prova hoje, 122 na segunda-feira. E aí já começa o assunto a respeito de determinantes. A aula de determinantes, já vou até adiantar para vocês uma coisinha. Eu gravei enquanto eu estava doente, tá, gente? Então é uma gravação um pouquinho diferente, mas não se preocupem que vai dar boa, tá? Eu já tenho uma previsão das aulas até o dia 27 de novembro. Então, já vou até adiantar para vocês uma coisa. No dia 27 de novembro, a gente praticamente termina o ano, né? Por quê? Porque no dia 27 de novembro eu vou, né, colocar lá uma aula no Eclass e na outra semana, depois do dia 27 de 11, eu começo a fazer revisão do quarto bimestre, para quem ficou de recuperação. Como eu disse no começo dessa aula, eu não vejo o conteúdo do quarto trimestre de vocês como um conteúdo difícil, né? Um conteúdo que, vai ter gente sofrendo para fazer. Tem partes trabalhosas, mas eu acredito que se você se dá o trabalho, né? O trabalho mínimo de dar uma estudada, né? Puxa, eu vou verificar aqui a resolução de exercício com o professor, ver a explicação do professor. A hora que você vai para a prova é bem de boa, tá? Então, eu espero de coração que no dia 27 de novembro, a hora que a gente fizer o encerramento, eu vou ter ali já praticamente a nota de vocês, né? Eu espero que a gente possa ver assim, tipo, uau, ninguém ficou de recuperação. Porque depois dessa data, a gente vai se preocupar com aqueles que não fizeram nada durante o ano. Simples assim. O que vocês Daí, acham? tipo, não vai ser mais obrigatório participar das aulas Zoom e tal, né? Então, a aula Zoom vai até o dia 30 de novembro. 30 de novembro. Que é uma segunda-feira. Se eu não me engano, nessa segunda-feira que eles falam que vai ser até o dia 30, não terá. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa escrita aqui, peraí. Não terá aula Zoom por um outro motivo. Então, a última aula Zoom que a gente vai ter vai ser dia 27 de novembro. Ai, meu Deus, falta tipo um mês e pouco. É, um mês. Um mês. Eu tenho aqui. Eu já lancei para vocês até o dia. Ó, tudo lançadinho até o dia 13 de novembro. Tá? Então falta 2 semanas para eu lançar. E aí a gente vai ter praticamente aí só aula Zoom, conversa. Falta muito pouco para a gente acabar o ano. Extremamente pouco. Mas tudo bem, né? Passado essa conversa inicial, eu acho que a gente fechou em 25 mesmo. Infelizmente, a galera não botou fé na minha aula, não quis entrar. Vamos falar um pouquinho sobre a prova, né? Eu acredito que ninguém tenha feito ainda hoje, do pessoal da 121, nem da 122, porque o 122 vai ter o link no Eclass na segunda-feira. Lembrando que eu falei para vocês que se você é da 122, por exemplo, você já recebeu no seu e-mail o link da avaliação, correto? Alguém da 122 aí me diz aí. Eu não sei, Eu acho que não. eu não olho meu e-mail, mas eu vou ver agora. O link no iClass? O link... não. É que assim, ó, João. Por exemplo, lembra quando a gente faz quando eu fazia uma lista para vocês, lá no começo do ano, né? A gente já teve uma, na verdade, porque teve a primeira prova, já começou a pandemia. Lá na primeira prova eu fiz uma lista. Quando eu fazia a lista no
no CPB Prova lá, a hora que eu finalizava ela, todos os alunos já recebiam um e-mail falando, olha, você tem essa prova para resolver. Não tem isso? Uma lista para resolver e tal? Ah, pra mim não veio esse e-mail. Certeza? Sei lá, eu nunca recebo nada quase da escola. Vixe, Eu tô velho. olhando aqui, não. Será que é só quando eu mando aqui, então? Eu vou verificar depois. Tá? Pode ter ido pro spam, não sei também. Tá, mas deixa eu... Então eu vou fazer uma outra abordagem com vocês. Você tem o teu login do CPB, certo? Tem. Se você entrar no ambiente do CPB com seu login, provavelmente você já consegue visualizar a prova. Então vamos pensar Sim, assim, sim, isso sim. tá? Aham. O que eu ia falar é, às vezes você quer se adiantar, porque a 122, por exemplo, tem 2 aulas na segunda-feira. Uma é a prova e outra já é o conteúdo novo. Se você quiser se adiantar, entra lá no ambiente do CPB e já pode fazer a prova. Era isso que eu ia falar. Ah, beleza. Tá? E aí na segunda-feira você só vai ter... Entra na aula da prova lá para você concluir ela, tá? E depois já vai direto para a segunda aula, que é a respeito de determinantes. E daí vai ser a continuação, né? Vai ser o conteúdo novo, vai ser igual para 121 e 122, tá bom? Vamos lá, perguntas a respeito do conteúdo para a prova, né? Quando eu coloco dúvidas, né? Quando eu pergunto assim, ó, pessoal, dúvidas, eu não sei se vocês estão cientes de produto, né? Matriz inversa, todo aquele conteúdo final ali, as operações de matrizes, né? Tem que estar muito bem colocado na cabeça de vocês. O que é uma matriz simétrica, o que é uma matriz antissimétrica, o que é uma matriz transposta, o que é uma matriz oposta, como que eu faço adição, subtração, multiplicação de matrizes, tá? Tem uma coisa que eu acho que não vai cair na prova de vocês, mas eu vou citar, né? Porque mais para frente acaba aparecendo, que é a ideia de o que é, por exemplo, a matriz A ao quadrado, né? O que seria uma matriz elevada ao quadrado? É ela vezes ela, é o produto de matrizes. Então, se por acaso em algum momento aparecer, né, A ao quadrado, é um produto, A vezes A. Eu preciso fazer o produto da matriz por ela mesma. Coloca ela vezes ela, e aí faz aquele processo de linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna. Tá bom? Tá bom, gente? Olha, professor, eu vou dizer que o conteúdo foi muito bem passado e foi um dos que eu mais consegui entender as coisas. Muito Sério? obrigado. Essas aulas de correção de exercícios que tu faz ajuda bastante. Ah, cara, pô, eu fico bem feliz, tá? Verdade, verdade. Eu não tinha entendido multiplicação direito, mas aí você explicou na aula passada. Tá sucio agora. Não tem como não aprender, porque tu fica passando várias vezes, então. É Mas é verdade. muito bom, Você fica muito bom. passando, repassando. Sabe que durante a pandemia, né? Durante todo esse tempo de pandemia, eu não sei, eu acho que a gente evoluiu, todo mundo evoluiu, né? Todos os professores, os alunos, porque a gente teve que aprender a lidar com isso aí, o ensino remoto. Ele não é uma coisa simples que tipo, é só eu fazer assim, assim, assado, né? Então, quanto a minha, minha pessoa, eu enxergo assim, tipo, lógico, tem muita coisa que eu deixei para trás, coisas que eu gostava de fazer, né? Por exemplo, eu gostava de gravar a aula no mato lá e fazer as montagenzinhas, né? Isso acabava tendo uma aula mais curta e mais direta, né? Mas a gente tem que pensar também em atingir vocês, né, os alunos. Então, eu acredito que hoje, o processo que a gente tem hoje, dentro da aula de matemática, que é uma aula que eu dou lá, eu gravo um vídeo de explicação e depois eu gravo uma resolução de exercício, né? Eu acredito que seja uma das ideias mais fáceis para atingir o aluno, a ponto dele olhar e enxergar onde eu estou errando, o que tem que fazer, né? Eu agradeço vocês por isso, porque, né, as palavras do João ali, pô, João, sério, fico extremamente feliz de ouvir coisas do tipo do que você falou, de que você está entendendo, que está muito fácil, tá? Porque eu sei que lá na frente tem gente que, né, em outros colégios, tem gente que está bem perdidão, e vocês não estão. Eu fico feliz por isso.
Galera, vamos abrir para perguntas, né? Vamos abrir para perguntas. Algum questionamento dentro de conteúdo? Algum exercício que vocês gostariam que fosse resolvido? Turma, vocês estão me ouvindo? Olha, professor, vamos trabalhar com a sinceridade, né? Você sabe que eu sou sincera. Os exercícios de vestibular eu não tive tempo ainda para fazer, pegar e fazer. Tá. O que acontece? Eu já vou até falar uma coisa para vocês. A 122 teve no dia 20/10, a terça-feira, uma aula de resolução de exercícios de vestibular. Tá? A 121 tem hoje, dentro do Eclass lá, um videozinho com resolução de exercícios de vestibular no tocante de matrizes, tá? Eu gostaria muito que antes de vocês assistirem essas aulas com resolução de exercício, vocês tentassem resolver. Eu falo isso lá no Eclass. Toda vez que eu vou digitar o texto para vocês, né, sobre a aula, eu penso, cara, o ideal é que eles tentem resolver antes de assistir. Porque depois vocês vão estar vendo eu resolver de uma forma e talvez você tenha resolvido de outra e você chega no mesmo resultado e fala assim, bom, beleza, né? Ou às vezes você não consegue finalizar o exercício, você pode olhar para como é que eu saio dessa situação e vai ver como é que o professor fez. Então, Basílio, hoje, na data de hoje, você tem lá uma aula sobre resolução de exercícios de vestibular. Se você quiser primeiro fazer a prova e depois assistir, não tem problema nenhum, porque você já teve todo o conteúdo, tá? Se você quiser esperar para fazer fazer a prova depois que assistir, também não tem problema nenhum. Você tem todo o tempo do mundo não, né? Você tem até semana que vem para resolver essa prova aí. Tá bom? Tá bom. Tranquilo. Professor, não, só mais um negocinho. Só para te dizer, isso ajuda muito, porque, tipo, desanima muito se a gente vai fazer os exercícios de vestibular e não consegue fazer na hora, daí já desanima e já não faz, entendeu? Mas quando tu faz, daí a gente vê como é que faz, já esclarece tudo, entendeu? Daí já aprende mais, enfim. É isso, obrigado. Deixa eu fazer uma observação. Eu vou fazer uma observação com vocês porque o pessoal do terceiro ano veio falar comigo a respeito de... Na aula anterior, agora, o primeiro ano veio falar comigo também, tá? Então, eu vou falar com vocês exatamente sobre exercícios de vestibular. Né? Muita gente se pergunta assim, tipo, né? Sabendo que existe a classificação entre fácil, médio e difícil. Professor, olha, essa questão aqui é fácil, médio ou difícil? Vocês sabem como é que funciona essa classificação de fácil, médio e difícil, não? Não. Não? Toda questão que é aplicada num âmbito, tipo, que a gente diz assim, uma aplicação a larga escala, né? De larga escala. Que é o quê? Vai ser aplicada para muita gente. É um vestibular, é o Enem, é um concurso. Eles precisam testar essas questões antes. Como assim testar, professor? Eles aplicam para outras pessoas antes. Eles não falam para quem vai ser, não explicam, né, para que eles estão testando aquele exercício, mas eles simplesmente pegam e aplicam para um grupo menor de pessoas para saber qual será a reação das pessoas perante aquela questão. Então você tem assim, né? Você tem a possibilidade ou de acerto ou de erro. Aquela questão que tem muito mais acerto do que erro, ela é considerada fácil. Uma questão que tenha a quantidade de acertos e erros muito próximos, tá? Não estou dizendo exatamente iguais, mas muito próximos. Por exemplo, 45 errou, 55 acertou. Ou o contrário, né? 55 errou, 45 acertou. Está próximo, eles colocam como uma questão média. E se tem muito mais erro do que acerto, eles colocam como uma questão difícil. Qual é o detalhe disso aí, né? Você consegue entender que a hora que eles fazem esse tipo de teste, você não leva em conta o grau da problemática da questão. Você não está dizendo quantas funções, quantas fórmulas você vai usar. Você não está dizendo, né? Nossa, essa questão eu tenho que conhecer algo de outro mundo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente se acostuma
a olhar a questão e falar assim, nossa, essa questão é difícil. Nossa, essa aqui eu tô lascado, essa aqui é difícil. Ah, essa questão é fácil, eu tenho que conseguir fazer. Eu concordo, né, que a questão fácil você tem que conseguir fazer. Mas é interessante a gente pensar o porquê que aquela questão foi considerada como difícil. Por exemplo, ontem eu tive uma reunião com o pessoal do terceiro ano a respeito de questões e eu falei, né, com isso, e a gente abordou 3 questões que são consideradas, foram classificadas como difíceis dentro de todo o processo, né, de avaliação. E eu falei para eles, olha, questão de nível difícil. A gente levou, de boa ali, ó, 5, 6 minutos para resolver as 3. 3 questões de nível difícil. Então, quando a gente olha, né, eu sei que para vocês aparece o nível de dificuldade da questão. Aparece, né? Quando eu coloco na prova. Não, só aparece no final. Tipo, quando aparece o gabarito, daí aparece. Entendam que nem sempre aquele nível de questão corresponde a um grau de dificuldade da questão. Ela simplesmente foi aplicada em um grupo que talvez não lembrasse de uma forma que precisasse. Tá? Então, por exemplo, eu estava conversando com o pessoal do terceiro ontem sobre determinantes. Eles estavam me fazendo algumas perguntas a respeito de determinantes. Tá? Quando você vai na apostila de vocês, determinantes é o assunto que vem logo depois de matrizes. Tá? Só para orientar vocês. Você vai lá nas questões de vestibular, você tem várias questões fácil, várias questões do nível médio, e algumas é um dos assuntos que mais aborda questões difíceis. Porém, a hora que você olha e fala assim, nossa, mas é só isso? Qual é o grau de dificuldade? É porque provavelmente naquela aplicação você tinha um grupo de pessoas que não era tão antenado assim naquele conteúdo. Você tinha um grupo de pessoas que às vezes, né, não se ligou que tipo, nossa, era só fazer isso aí. Então as pessoas, algumas vezes, não sabem interpretar o que está escrito, tá? Tem uma questão ali que ela é toda texto. E eu falei para os alunos, olha só, monta o que está no texto. Pá, a hora que montou, tipo, beleza, acabou a questão. E ela está classificada como difícil, tá? De vocês... Povo louco. De vocês, a questão mais complexa de todas, eu não sei se vocês querem saber isso, tá? Abram lá na página 23 da apostila de vocês. Abram lá na página 23 da apostila de vocês. A hora que alguém falar que abriu, eu agradeço, que daí a gente vai continuar. Eu já abri. Já abriu? Lá na página 23, vocês têm... Eu estou até verificando para não falar besteira. Vocês têm 2 questões que são classificadas como difícil. Na página 21 tem uma. E acabou. Então, de todo o conteúdo que você tem, né, de matriz aplicado em vestibular, vocês têm 3 questões que são consideradas difíceis. Apenas. E eu gostaria de falar uma com vocês que eu não tenha corrigido na aula lá. Tá? Na aula que vocês, que a 122 já assistiu e a 121 tem hoje ali. Eu gostaria muito de a gente resolver o exercício 11, pode ser? Da página 23? Pode. Por quê? Porque é um exercício extenso na sua questão de tamanho de escrita, né? Você lê o enunciado é enorme. Quando você só olha o enunciado por cima, é uma coisa que assusta, porque ele põe uma tabela ali do alfabeto, aí põe lá 2 matrizes do lado esquerdo, daí lá em cima já tem mais 4 matrizes e um monte de texto. Então, eu gostaria muito assim, vamos ler, tá? Para poder interpretar o que ele está pedindo, daí a gente vai resolver no quadro. Pode ser? A codificação de uma mensagem pode ser feita por meio de multiplicação de matrizes, a partir da associação das letras do alfabeto a números, por exemplo. E aí ele põe ali a tabelinha. A primeira tabelinha que ele coloca é
o A vale 1, o B vale 2, C vale 3, D vale 4, até chegar no Z que vale 23, tá? Repare que nesse alfabeto ele não colocou o K, o W e o Y, tá? Ele deixou de fora 3 letras aí. Não tem problema, é só você verificar isso aí na tabela que tá de boa. Você não precisa nem decorar a ordem do alfabeto. Aí ele continua. Suponha que a mensagem a ser enviada seja VEST, V-E-S-T. Para transmitir essa mensagem codificada, gera-se uma matriz M, M igual V-E-S-T, que usando a correspondência numérica, que está na tabela de cima, resulta em M, 21, 5, 18, 19. A seguir, considera-se uma matriz C qualquer, 2 por 2, invertível. O que significa uma matriz invertível? Dá para inverter, né? Que é possível inverter ela. Ela possui uma matriz inversa. Por exemplo, C igual 1, 2, menos 1 e 1. E multiplica-se a matriz da mensagem M por C, obtendo-se M vezes C. Ele fez a multiplicação, chegou numa nova matriz, que é a mensagem codificada a ser enviada através da cadeia de números 16, 47, menos 1, 55. Para decodificar a mensagem MC, multiplica-se a MC pela inversa de C, determinando-se a matriz original. E aí ele te explica, olha só, até arrumem lá, né? Tá, MC vezes C menos 1. Não é C menos 1, tá, gente? É C elevado a menos 1. É a inversa de C. Se você puder anotar lá, eu agradeço. Em seguida, faz-se a transcrição dos números para as respectivas letras, obtendo-se a mensagem original. A matriz C é denominada matriz-chave para o código. A partir das informações dadas, qual o texto que apresenta a decodificação da mensagem? Menos 12, 18, 10, 23, utilizando a matriz-chave C apresentada? Pergunto para vocês. Após ler o enunciado, questão fácil, médio ou difícil? Dificílima se existir essa etiqueta. Vamos lá. João, eu vou perguntar as coisas que você entendeu da questão. E eu gostaria muito que você me falasse. Beleza. Tá? Você entendeu que ele pegou as letras, 4 letras, e colocou dentro da matriz? Sim. Você entendeu que cada letra pode ser representada por um número? Aham. Você entendeu que ele pegou uma matriz C e ele falou o seguinte, olha, a gente multiplica aquela matriz que a gente obteve com as letras e multiplica por essa matriz C, obtendo uma terceira matriz. Você entendeu isso? Entendi. E ele disse que essa nova matriz é a matriz codificada, né? É o código que você gerou. O que acontece? O que ele está falando aqui para a gente é que se eu fizer o processo inverso, pegar uma mensagem codificada. Eu vou escrever uma coisa para vocês que é importante. Ah, entendi. Se multiplicar pelo C inverso, daí volta para o começo. Perfeito. Nossa. Por isso que o texto disse para a gente. E aí, a hora que eu entendo exatamente essa ideia, João, a questão já fica mais de boa. Concorda comigo? Concordo. Olha só. Vou escrever uma coisinha aqui. Usando as letras que ele colocou ali, tá? Vamos pensar em matemática, contas. Eu tenho uma matriz M, eu vou multiplicar por C, que é uma matriz que ele colocou ali, que é uma matriz invertível. Tem que ser invertível para poder pensar nisso aqui, tá? Concorda comigo que isso vai gerar uma matriz? Eu vou chamar essa matriz de B. É a matriz codificada. Concorda comigo? Concordo. Se eu conheço essa matriz B e eu conheço a matriz C, e eu quero encontrar o M, que é a mensagem, concorda comigo que eu poderia falar assim, ó, o C está multiplicando, vou passar dividindo? Sim. Então eu teria Só que daí invertido, né? igual a B dividido por C. Só que tem um porém, a gente não está trabalhando com números reais, a gente está trabalhando com matrizes. E se a gente está trabalhando com matrizes, não existe divisão com matriz. Mas existe multiplicação pelo inverso. Você tem B vezes 1 elevado a 1 sobre C, e isso aqui é a mesma coisa que o inverso de C. Uhum. Agora faz mais sentido. Na realidade, a ideia do exercício está aqui, ó. Você tem uma matriz com um código
a minha matriz para codificar, matriz codificada. Então, para eu achar minha mensagem, eu tenho que pegar matriz codificada e multiplicar pela matriz inversa. E foi isso que ele falou para a gente no texto. Fica claro? Fica claro. Beleza. Então, ele dá para a gente ali 4 números. Fala para mim a mensagem, a codificação lá. Menos 12. Fala os números para mim lá. Menos 12. Menos 12. 18, 10, 23. 18. 10, 23. 10 e 23. Essa é a mensagem codificada. A gente tem que decodificar ela. Concorda? Concordo. Para eu decodificar ela, eu preciso multiplicar pela inversa do C. Uhum. Só que ele não deu a inversa do C para a gente. Ele deu apenas o C. Quem é a matriz C? 1, 2, menos 1, 1. 1, 2... Menos 1, 1. Menos 1, 1. Tá. A gente vai ter, até o final do ano, 3 formas de encontrar a matriz inversa. Uma vocês já conhecem, tá? As outras 2 vocês vão conhecer uma numa aula comigo. E eu já vou dar um spoiler para vocês que lá mais para frente, no final, eu chamei uma pessoa, vai ter uma participação especial na aula, tá? Que vai dar o terceiro tipo de resolução para vocês, que vai ter a respeito de combinação linear, tudo. Uma pessoa que manja muito disso, eu chamei ela veio me ajudar aqui, ela gravou a aula comigo ontem, vai ser colocado para vocês lá no meio de novembro, tá? Então, só tem 3 formas, mas conheço apenas uma, vamos atrás dessa uma que a gente sabe fazer. Como é que eu acho a inversa do C? C, fazendo a conta C vezes C menos 1 igual matriz identidade. Perfeito. Não sei quem que é o C menos 1. ABCD. ABCD. Isso tem que ser igual a matriz identidade. 1, 0, 0, 1. Até aqui, alguém discorda? Alguém quer fazer algum comentário? Aproveita para falar agora. Não? Então vamos lá. Produto de 2 matrizes, linha e coluna. Tá? Primeira linha com a primeira coluna. 1 vezes A. 2 vezes C. 2C. 2C. Primeira linha com a segunda coluna. 1 vezes B. D. 2 vezes D. 2D. 2D. Segunda linha com a primeira coluna. Menos 1 vezes A. Menos A. 1 vezes C. Mais C. Segunda linha com a segunda coluna. Menos 1 vezes B, menos B. 1 vezes D, mais D. Isso aqui é igual a matriz identidade. A partir disso, a gente monta os sistemas. Lembra disso? Sim, Vou sim. montar aqui em cima. A mais 2C tem que ser igual a 1. Menos A mais C tem que ser igual a 0. Vamos resolver essa primeiro. Somando as duas, porque já tem opostos aqui. Corta. 2C mais C vai dar 3C igual a 1 mais 0, 1. Quanto vale o C? 1 sobre 3. 1 sobre 3. Ótimo, chegamos no C. Para eu achar o A, sugestão, pega essa equação aqui de baixo. Tá? Substitua o C por 1/3. Menos A mais 1/3 é igual a 0. Quanto vale o A? Menos... não. 1/3. Sugestão. O A está negativo. Passa o A para o lado de cá. Então, menos A vai ficar mais A. 1/3 é igual a A igual a 1/3. Fica claro? Sim. Sim. Segundo sistema. B mais 2D igual a 0. Menos B mais D igual a 1. Soma a linha de cima com a linha de baixo. Vai cortar o B. Vai ter lá 3D é igual a 1. Quanto vale o D? 1 sobre 3. 1 sobre 3. Nossa, professor, tá tudo igual. Não tem problema. Como é que eu faço para achar o B? Escolhe uma das linhas. Eu vou escolher a de cima, pode ser? Pode. B mais 2 vezes 1/3 tem que ser igual a 0.
2 vezes 1/3 dá 2/3. Está positivo. Passa para o outro lado? Negativo. Negativo. Então, se a gente tinha a matriz C, a gente calculou agora a matriz C elevado a menos 1. Quem é a C elevado a menos 1? 1/3 menos 2/3, 1/3 e 1/3. Fechou? Como é que a gente resolve? O que tem que fazer mesmo? Fala para mim o que tem que fazer. O que tem que fazer? Fala para mim o que tem que fazer, gente. Multiplicar pela outra lá? Essa matriz que ele deu, que está codificada pela matriz inversa. Vamos lá. Primeira linha, primeira coluna. Menos 12 vezes 1/3 dá quanto? Menos 4? Menos 4. Menos 4. 18 vezes 1/3? 6? 6. Não. É? Isso é 6, né? 6. Vamos lá. Primeira linha com a segunda coluna. Menos 12 vezes menos 2/3. Menos com menos? Mais. Mais. 12 vezes 2 dá 24. 24 dividido por 3? 8. Segundo elemento da linha com o segundo elemento da coluna. 18 vezes 1/3, a gente já fez? 6. Vamos pegar lá, segunda linha, primeira coluna. 10 vezes 1/3. 10/3. 23 vezes 1/3. Mais 23/3. Depois a gente pensa nisso aqui. Tá? Segunda linha com a segunda coluna. 10 vezes menos 2/3. Vai dar menos 20/3. 23 vezes 1/3. Mais 23/3. Agora você simplesmente tem que fazer as continhas. Menos 4 mais 6, 2. 8 mais 6, 14. 10/3 mais 23/3 dá 33/3, que é a mesma coisa que 11. Menos 20/3 mais 23/3 é a mesma coisa que 3/3, que é a mesma coisa que 1. Sem olhar a tabela, a gente já sabe, por exemplo, que aqui é B e aqui é A. Concorda comigo? Como ele deu a tabela, você não precisa pensar no alfabeto. Não precisa nem ficar pensando qual é a letra. Só vai lá e vê qual que é o 14. É o O. Quem é o 11? É o L. Qual é a palavra que estava codificada? Bola. Bola. Acabou. Mas por que você sabe que é o B ali e o A? Porque eu sei a primeira letra do alfabeto e a segunda decora. Mas, tá. Entendi. O alfabeto, até o C eu mando bem. Eu sei. Não, eu achei que tinha a ver com a outra também. Não, eu tô brincando. Eu falei brincando. Sim. Porque eu sabia de verdade, né? Até o F ali eu acho que eu consigo decorar. Eu só não quando pede o L, M, T. Aí já tem que contar nos dedos. Tem a tabela pra gente, né? Menos mal, a gente consegue resolver de boa. Sim. Tá bom? Então tá. Pergunta agora, era uma questão fácil, média ou difícil? Média. Média, tá bom. Média por quê? Porque a gente tinha que calcular a inversa, né? Isso dá um trabalhinho a mais. Era mais extensa. Isso. Daí dava mais trabalho. Beleza. Tá bom, gente? Tá bom. Galera, eu já tenho que estar lá no pessoal do terceiro ano já, tá? Agradeço a presença de todos. Não chegamos a 30, João. Mas... não é 10. Puxa vida, professor. Não deu.